Fala, oitavo ano. Hoje nós vamos começar o caderno 2, tá? E vamos falar sobre congruência. Eu já falei com vocês diversas vezes sobre essa palavra. A gente utiliza ela na parte da geometria. Por quê? Porque eu já falei com vocês que uma figura não é igual a outra, tá? Os lados da figura não são iguais, idênticos. Os ângulos não são os mesmos, eles podem ter a mesma medida, mas não é o mesmo. Ah, professora, então se eu colocar um quadrado sobre o outro, não vai ser a mesma figura? Você está sobrepondo figuras, tá? Mas não vai deixar de ter uma figura com os lados A, B, C e D e em cima uma figura com os lados E, F, G e H. Ambas têm o mesmo ângulo? Sim, ângulos congruentes, mesma medida. Ambas têm o mesmo tamanho de lado? Sim, lados também congruentes, mesma medida, ok? Então, vamos começar pela parte explicativa e depois partir para os exercícios. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês. Eita, pronto. Congruência. Duas figuras são congruentes. Olha que agora a gente está falando de figuras. Se sobrepostas, seus pontos coincidirem. Não está sendo falado que são os mesmos pontos. Elas apenas se coincidem. Igual isso aqui, ó. Eu tenho esses dois transferidores aqui. Se eu colocar um sobre o outro, ó. Aqui, ó. Tem algum lado sobrando, algum pedacinho sobrando? Não, então, ó, aos pontos, estão um coladinhos com o outro? Estão coincidindo? Sim, os vértices estão coincidindo. Então, essas figuras, esses dois triângulos são congruentes, tá? A gente vai ver casos para os triângulos serem considerados congruentes e os polígonos, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui? Quando a gente fala que uma figura é congruente à outra, porque eu tô relacionando duas, a gente usa esse sinal aqui, ó, essas três barrinhas. Tem gente que faz assim, ó, com um tio. No livro de vocês, eles consideram as três barrinhas, tá bom? As duas estão corretas, mas vamos seguir a ordem do livro de vocês, beleza? Então, vamos lá. Caso de congruência aqui, ó, esqueci de colocar, do triângulo. Eu tenho alguns casos que eu tenho que prestar atenção. Então, o primeiro caso é LLL, que é lado, lado e lado. Eu vou observar os lados do meu triângulo. Aí ele fala, dois triângulos são congruentes se os três lados foram congruentes. Se eu tô falando que três lados forem congruentes, os três lados têm que ter a mesma medida, relacionando dois triângulos diferentes. Olha aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo DEF. Esse lado mede 3 e esse aqui também. Olha que são segmentos diferentes. O lado de baixo mede 5 e o outro também. E esse segmento mede 4 e o outro também. Então, eu posso dizer que o segmento AB, ó, o tracinho de segmento, é congruente ao DE, porque ambos têm a mesma medida. O AC é congruente ao DF, ó, que mede 4 e 4. O BC é congruente ao EF. Com isso, eu consigo dizer que o triângulo, ó, os triângulos são congruentes, pois os seus lados são congruentes. Então, para dizer que os triângulos são congruentes, eu vou fazer aqui, ó, o triângulo, ó, ABC, aí eu escrevo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Por que que eles são congruentes? Pelo caso de congruência lado, 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 pois os lados dos triângulos são congruentes, ok? Esse é o primeiro. Vocês podem copiar todos os casos, porque no livro não está especificando. Então, eu vou deixar pausa aí, e aí vocês copiem, ó, casos de congruência. Copiem, tá bom? Agora aqui, vamos para o segundo. Segundo caso, lado, ângulo, lado.
Dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo formado por eles são congruentes. Então, olha só. Não é pegar simplesmente qualquer lado e qualquer ângulo e falar que eles são congruentes, não, tá? Eu tenho que observar aqui, ó. Dois lados e o ângulo que eu formo com esses dois lados que eu tenho medida. Olha aqui, ó. Outro triângulo é F, G e H. Aqui mede 30 graus. E esse lado mede 3 e esse lado mede 5. Agora, o triângulo diferente, IJK, esse lado mede 3, 5 e mede 30 graus. Vocês estão percebendo que eu sempre tenho que ter 3 medidas. Uma hora eu vou ter só medida de lado, outra hora vai ter ângulo intercalando, mas eu sempre tenho que ter 3 medidas para dizer e justificar a congruência desse triângulo. Então, aqui eu posso dizer que eles são congruentes, porque, ó, FG é congruente a IJ, GH é congruente a JK, e o ângulo, por isso que eu botei só a letra com o chapéuzinho, ângulo G, é congruente ao ângulo J. Então, ó, poxa, Kelly, mas e se essas medidas estivessem aqui e o ângulo estivesse ali? Não poderia ser considerado congruente, tá? Porque o ângulo aqui, ele não está sendo formado pelos dois segmentos. Esse ângulo daqui, ele é formado pelo segmento JK, que a gente tem, e pelo segmento IK, que a gente não tem, tá bom? Então, eu tenho que ter... Os ângulos têm que ser formados pelas duas medidas que eu tenho e isso tem que ocorrer nas mesmas figuras que eu estou relacionando, ok? Então, aqui, ó, pelo LAL, que é um caso de congruência, os triângulos são congruentes. Eu botei triângulo FGH e o triângulo IJK, tá? Agora, ó, pausa aí e copiem aí o segundo caso de congruência. Agora, o terceiro caso de congruência. Pausa também e copie. Esse terceiro caso é o ALA, o ALA, ângulo, lado, ângulo. De novo, ó, 3 medidas. Dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos adjacentes e o lado formado por eles congruentes. Então, vamos lá, ó. Ângulos adjacentes, eles são formados pelo mesmo segmento, tá? Pelo mesmo lado. Então, olha aqui, ó. Eu peguei o triângulo ABC e o triângulo DEF. Meu desenho ficou perfeito não, mas tudo bem. Aqui mede 30 graus e aqui mede 30. A base mede 3 e essa base mede 3. Essa ponta mede 25 e essa ponta mede 25. Então, ó, você tem ângulo, lado, ângulo. Então, isso corresponde que os dois triângulos são congruentes, tá? Eu vou dizer no final, se eu parasse para medir tudo, eu ia ver que os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida, tá? Então, Kelly, eu tenho como saber se os triângulos são congruentes se eu tiver uma medida só? Não, em nenhum momento aqui a gente aparece com uma medida só, a gente tem que ter 3 no mínimo, tá? E seguindo a ordem correta. Então, olha só, ângulo, lado, ângulo. Se tivesse o lado aqui, seria ângulo, lado, ângulo, tá? Eles são adjacentes, então eles têm que estar, os ângulos, no mesmo segmento. Eu não posso ter essas duas medidas de ângulo e o lado tá aqui. Não pode, porque ele fala aqui, ó, dois ângulos adjacentes e o lado formado por eles congruentes. Então, a gente viu que são congruentes. Com isso, quando a gente faz uma coisa e escreve uma seta, eu botei essa seta torta, mas uma seta significa, implica que... Tá? Então, significa que se B é congruente a E, o ângulo, por isso que tá só a letra com o chapéu, C é congruente a F, e o segmento BC é congruente a EF, implica que esse triângulo é congruente ao triângulo DEF. É igual eu coloquei aqui, tá? Agora, vamos lá. Quarto caso de congruência. Anotem aí também. Copiem, vocês precisam copiar todos eles, tá? Então, aqui, LAAO, esse Ozinho, que é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, vamos lá. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo e um ângulo oposto entre eles congruentes. Então, olha só. Vamos lá.
ele tem um lado, aqui, ó, lado, um ângulo e o ângulo oposto entre eles, ó. Ó o ângulo oposto entre eles. O ângulo, ele vai ter que estar oposto entre uma das medidas. E aqui, ele está sendo oposto ao quê? Ao lado. Então, ó, 45, 105, aqui mede 5 e aqui mede 5. Ah, cara, então significa que eu sei que eles são congruentes. Se eu parar para medir esse lado, eu vou achar a mesma medida do outro? Sim. Se eu parar para medir o DF, eu vou achar a mesma medida que o GI? Sim. Por isso que você está dizendo que eles são congruentes. Esse quinto caso aqui não existe, não. Então, ó, DG, ângulo, ó, D e G são congruentes. EH, que é esses daqui da ponta, são congruentes, e o segmento também. Então, eu concluo que, pelo quarto caso de congruência, lado, ângulo e ângulo oposto, ó, esse ângulo é oposto a esse lado de baixo. Eu sei que o triângulo DEF é congruente ao triângulo GHI, tá bom? Esses casos de congruência de triângulos são extremamente importantes para a vida de vocês na escola, em tudo, tá bom? Então, aqui, ó, eu peguei polígonos congruentes. A gente vai ver os exercícios da apostila, mas só para vocês terem a anotar. Os polígonos congruentes. 2 polígonos são congruentes quando seus ângulos e lados são congruentes. Polígonos vêm de vários lados. Então, olha só, eu tenho um cubo aqui. Vamos considerar só esse quadrado. Esse quadrado aqui, você tem um ângulo reto. Aqui você tem um ângulo reto. Aqui você tem um ângulo reto. E aqui você tem um ângulo reto. Então, aqui nos ângulos, eles são congruentes, tá? Todos esses da mesma figura. Mas se eu for relacionar esse lado com esse aqui do lado, ó, de novo. Congruente, 90, 90, 90 e 90. Então, você tem 4 ângulos de 90 e aqui você também tem 4. E a medida, essa medida aqui, como é um quadrado, todas as medidas são iguais, ela tem 11 centímetros, ó. 11, aqui ela também tem 11, aqui ela também tem 11, e aqui ela também tem 11. Agora aqui do lado, ó, de novo, 11, 11, 11 e 11. Então, como a gente viu, ó, 2 polígonos são congruentes quando seus ângulos e lados são congruentes. São figuras distintas, tá? Que possuem os mesmos ângulos e os mesmos lados. Então, eu posso dizer que essas figuras são congruentes, ok? Outra coisa que vocês precisam estar cientes é de usar transferidor. A gente vai ter que usar transferidor. Vocês vão ter que medir ângulos, vão ter que medir tudo, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão usar o transferidor direito. Quem não tem, vai ter que dar um jeito de pegar emprestado com o vizinho, porque vai precisar de extrema importância, tá bom? Vamos lá pro próximo.